ligado. Olá. Pronto. Olá, meu amado. Muito boa noite. É um prazer imenso, uma honra entrar na sua casa, ser recebido na sua sala, de repente no seu quarto, através do seu aparelho celular. É um prazer estarmos em família. Sabemos que diante disso tudo que tem acontecido, no cenário de pandemia, no cenário de reclusão, uma das coisas que muitas pessoas imaginaram é que a igreja, a comunhão seria enfraquecida. E o que a gente está vendo, os frutos que a gente tem colhido é exatamente o contrário. Nós estamos vendo um povo forte. A gente está vendo um povo que tem sido sustentado por Deus. E ao invés de uma igreja enfraquecida, nós temos uma igreja cada vez mais fortalecida, representada em cada casa, em cada lar, em cada família. E nós louvamos ao Senhor por poder estar contribuindo, por poder ajudar. E por hoje eu estar aí com vocês virtualmente, mas em espírito. Paulo, por algumas vezes, falou isso com as suas igrejas do primeiro século. Eu não posso estar com vocês agora, mas estou em espírito. Estamos unidos por uma mesma comunhão. Há um corpo cujo sangue é o mesmo, o sangue de Jesus que corre e me nutre, e me traz os nutrientes, e me traz a oxigenação que me mantém vivo. É o mesmo que está passando pela Panfilha, é o mesmo que chega em Éfeso, é o mesmo que vai por Colossos, é o mesmo que passa por Tessalônica, é o mesmo que chega nas 7 igrejas, é o mesmo que chega em Éfeso, Esmirna, Sardes, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia. É hoje o mesmo sangue que está chegando na sua casa. Obrigado pela sua companhia. Obrigado pela sua assistência. Eu queria te convidar a lermos juntos a palavra de Deus, que está no segundo livro de Samuel. 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 8. 2 Samuel 23, do 8 em diante. Eu vou ler e olha como está na minha versão aqui. Esse é o texto que fala dos valentes de Davi. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemoni, o principal dos 3. Este brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma vez só. Depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha. Quando os filhos de Israel já se haviam retirado, ele se levantou, atacou os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar grudado na espada. Naquele dia o Senhor efetuou o grande livramento, e o povo voltou para Eleazar. O povo voltou para onde Eleazar estava somente para pegar os despojos. Depois dele vinha Sama, ou Samá, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, o povo fugiu dos filisteus. Mas Sama pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. No tempo da colheita, 3 dos 30 chefes desceram à caverna de Adulão, onde Davi estava, e uma tropa de filisteus tinha acampado no vale dos Refaíns. Nessa época, Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: quem me dera beber da água do poço que está junto ao portão de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor. Meus queridos, o texto que a gente leu reflete a situação, reflete o perfil, o caráter, o panorama, reflete uma descrição comportamental e de caráter de pelo menos 3 homens que são conhecidos na Bíblia como valentes, como homens destacados pela sua valentia, pela sua bravura, por serem destemidos, por não serem tímidos no momento de aflição. A gente conhece a história do rei Davi, um rei que era um homem de batalha, era um homem de guerras, era um homem de enfrentamentos e que não conheceu derrota. Talvez o maior rei da história de Israel, um rei aclamado, um homem segundo o coração do Senhor. Todo mundo conhece a história dele, todo mundo já ouviu uma vez na vida falar de quem era o rei Davi. Mas a gente talvez se esquece que Davi não lutava batalhas sozinhos. Não lutava as batalhas sozinho. Davi não governou simplesmente indo ele sozinho para todas as batalhas. Davi governou e contava com um aparato
Davi contava com seu exército. Davi contava com homens que eram capazes de socorrê-lo, homens capazes de ajudá-los. E esses grandes homens eram o seu exército. Dentre esse exército, alguns homens se destacaram, em algumas versões 30, em outras versões 37, mas pelo menos esses grandes homens eram chamados de os valentes. E dentre esses 30 ou 37, se destacaram 3. Os 3 grandes valentes de Davi. E o ensinamento, o perfil, a postura desses homens, ela fala de modo profético, de modo atual, de modo verdadeiro, de modo direto e objetivo para mim e para a sua vida hoje. A gente vive num cenário de luta, num cenário de uma guerra travada em nossos lares, porque eu não estou falando apenas do coronavírus, no cenário de uma pandemia, de um cenário caótico do ponto de vista da saúde, mas eu estou falando de famílias que estão reclusas agora e que enfrentam verdadeiras batalhas em seus lares. Eu estou falando de casamentos que estão se desfazendo. Eu estou falando do aumento de mais de 100% dos índices de violência doméstica, porque as mulheres que antes já sofriam, agora se veem obrigadas a ficarem confinadas com seus potenciais agressores. Eu estou falando de pessoas que estão simplesmente surtando em ansiedade, em medo, em completa angústia por não conhecer o futuro. Eu estou falando da vontade de desistir, de jogar tudo para cima, que vem em cada um dos nossos corações pelo menos uma vez por dia. Gente que está simplesmente pirando, porque não aguenta mais ficar em casa, sem nenhuma perspectiva, está vendo os negócios ruírem, está vendo todas as reservas financeiras se esvaindo e você não sabe quando a situação vai voltar ao normal, se um dia voltaremos a ter a sociedade que tínhamos antes. Eu estou falando disso, de uma guerra instaurada em cada nível, em cada aspecto da nossa sobrevivência. E aqui eu tenho 3 homens que aprenderam a viver em cenário de guerra, que aprenderam a se comportar em meio a batalhas, que aprenderam a sobreviver a situações de adversidade. O primeiro deles, que a gente leu, foi um homem chamado Josebe-Basebete. E o que a Bíblia destaca sobre ele é que um dia ele se levantou e com a sua lança, com a sua espada, ele brandiu, ele foi para cima e lutou sozinho contra 800 homens. Não precisa ser especialista em batalha, em guerra, para saber que essa é uma batalha perdida. Ninguém vai lutar sozinho contra 800 homens, somente com a lança, e espera sair vitorioso. Ninguém. Mas ele foi. Ele não deixou de ir para uma batalha, porque a batalha estava aparentemente perdida, porque era uma guerra difícil. A grande característica de Josebe-Basebete, esse homem cujo nome significa aquele que habita em segurança. A grande característica desse homem é que ele não desistiu de lutar, porque aparentemente perderia. Ele não desistiu de sair para uma batalha. Ele não desistiu de levantar. Ele não desistiu de acordar cedo. Ele não desistiu de ir para o trabalho. Ele não desistiu de fazer o que tinha que ser feito, só porque provavelmente não ia ter como. Provavelmente ia perder. Todo mundo sabe. Não tem como. Humanamente falando, não há como, não há possibilidade nenhuma de um homem prevalecer contra 800 guerreiros, a não ser por um milagre. Sim, homens como Josebe-Basebete são aqueles que têm a consciência de que não podem, têm a consciência de que não são capazes, têm a consciência de que a luta pode ser maior do que você, mas não desistem, mas não deixam de ir porque confiam naquele que o faz habitar em segurança. É aquele que diz: olha, eu estou indo descansando na sombra do Onipotente. Eu sei que eu não posso, mas vai adiante de mim aquele que pode todas as coisas. Eu sei que enfrento inimigos poderosos. Eu sei que enfrento a crise poderosa, mas eu sei que creio num Deus todo poderoso, naquele que tem todo o poder, naquele que me faz habitar em segurança, mesmo no meio de uma pandemia, mesmo no meio de um cenário caótico, mesmo no meio de um potencial inimigo muito mais poderoso do que eu. Josebe-Basebete é aquele que habita em segurança em meio ao caos.
É aquele que não desiste só porque está todo mundo dizendo que ele vai perder. É aquele que não deixa de ir para a batalha, não deixa de guerrear, não deixa de levantar, não deixa de ir com bravura e com confiança em Deus. Só porque na Itália perderam, só porque na Espanha perderam, só porque na China eles perderam, só porque os negócios dos vizinhos faliram. Não, José Bassebete está de pé. Ele é um valente, ele é um guerreiro. Ele não vai amansar, ele não vai retroagir, ele não vai dar para trás agora. Ele está de pé. Parece difícil, parece complicado manter um casamento hoje. Parece complicado não surtar com seus filhos correndo dentro de casa. Parece complicado não deixar que a depressão volte ao seu coração. Parece difícil não ter novas crises, não padecer em ansiedade. Parece que a ansiedade é muito mais poderosa do que você. Só parece. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, calma, é só uma sombra. Há um Deus muito mais poderoso que nos faz habitar em segurança, que nos faz descansar quando o mundo está cansado. Aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças como águia. José Bassebete sabe bem disso. O segundo que a Bíblia relata aqui é Eleazar. Eleazar, filho de Dodô. A característica que ele diz, que o texto fala sobre ele, é que aqui no verso 9, no verso 10, ele diz que quando os filhos de Israel se haviam retirado, ele se levantou, atacou os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar grudada a mão na espada. Naquele dia, o Senhor efetuou um grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para pegar os despojos. Todo mundo fugiu. Eleazar ficou. E Eleazar começou a batalhar, começou a lutar. E pegou a espada e matou um, e foi outro. E guerreou, e pelejou, e se defendeu, e atacou, e devolveu o ataque, e tomou o contra-ataque, e a mão foi cansando. E foi dando vontade de desistir. E ele foi dizendo, não aguento mais. E veio a vontade de chorar, e veio a vontade de se jogar da primeira janela. E a mão foi apertando. E a Bíblia fala que a espada se apegou à mão. Eu fico imaginando aquela cena porque a espada vai entrando na pele e vai ferindo a pele e vai começando a sangrar. E a espada vai entrando e ficando uma coisa só com a mão. E ele não larga por causa disso. Ele está cansado, está doendo, está sangrando, está se apegando mão com espada, está virando uma coisa só, está quebrando a sua pele, está te rasgando nos braços. E ele não desiste. E ele não para. E ele está de pé. As pessoas o abandonaram. Ele nunca mais viu os amigos. Ele está com saudade daquele povo que andava com ele, mas agora na hora da dificuldade ele não vê mais. Ele está com saudade de se reunir com as pessoas que davam forças para ele, mas ele não tem mais esse pessoal. A espada entrou na pele. A espada feriu ele mesmo. A espada fez sangrar sua mão e sua mão já está cansada. Mas esse homem, Eleazar, e Eleazar é aquele que Deus cuida. Aquele a quem Deus cuida. É o que diz o nome dele. Eleazar não desiste só porque está doendo. Eleazar não foge porque cansou. Eleazar não joga tudo para cima porque está chegando a falência. Eleazar continua lutando. Eleazar não solta a espada. Nós temos uma espada hoje. A palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, está na nossa mão e nós não vamos soltar só porque cansamos. Sim, nós estamos cansados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Como Paulo fala em Romanos capítulo 8, nós somos enviados à morte todos os dias. E fomos reputados como ovelhas ao matadouro, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Há um testemunho de Eleazar, de um valente, de gente que não solta a espada só porque está doendo, só porque está sangrando, gente que não foge da batalha simplesmente porque cansou, gente que se coloca de pé com uma esperança, com um fito, com uma certeza, com uma meta, com um alvo. É porque ele sabe que a vitória não vem pelos seus esforços. Ele continua sabendo que o Senhor o sustenta. Ele continua sabendo que ele não vai cair porque o Senhor é o seu sustentáculo.
É a nossa experiência, por exemplo, da salvação. Gente, se eu dependesse dos meus esforços para ser salvo, se eu dependesse de mim, se eu dependesse da minha capacidade de não pecar para que vocês me encontrassem no céu, isso nunca aconteceria. Se eu dependesse da minha capacidade de resistência ao pecado, não. Eu não caio, não é simplesmente porque eu sou bem disciplinado. O servo não cai, o Eleazar não cai, não é simplesmente porque ele aprendeu um livrinho de regras chamado Bíblia. Eleazar não cai porque o Senhor o sustenta. Porque a mão do nosso Deus, a mão do Pai, segura na mão do Filho e diz: filho, você não vai cair. Segura na minha mão. Eu te ajudo. Não temas, porque eu sou contigo. Eu te esforço. Naquele dia ele chamou Eleazar, mas hoje ele pode estar chamando tantos quantos estão aí em casa. Ele pode estar chamando Maria, José, Joaquim, Silas, Saulo, Samuel, Ana, minha esposa, Rafael, meu filho. O Senhor está chamando os valentes que hoje se levantam e dizem: não, eu estou cansado, eu não aguento mais, mas eu sei que me sustenta. Naquele dia, verso 10, o Senhor efetuou o grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para pegar os despojos. Daqui a um tempo o povo vai voltar a se reunir com você, e vai ser para glorificar o nome do Senhor, pelas vitórias, pelas bênçãos, pela preservação, pelas batalhas que Ele não deixou que nós morrêssemos, que nós caíssemos. Certamente teremos perdas, mas há um povo valente, há um povo que não sucumbe, há um povo que não vai desistir diante do sangue derramado, diante da pele rasgada, diante da mão cansada. Nós estamos de pé. O terceiro homem é Sama. Sama significa espanto, susto. E a Bíblia fala que Sama estava num histórico inimigo de Israel. E a característica de Sama é que todo mundo fugiu e ele ficou. Ele viu que o povo ia tomar o sustento dele, da família. Ele viu que os filisteus eram mais numerosos e que todo mundo fugiu, e ele não foi o Sama vai com as outras, o Maria vai com as outras. Ele não foi esse. Ele ficou. Ele não desiste porque está todo mundo desistindo. Essa é a grande característica de Sama, o terceiro grande valente de Davi. Esse homem que tem muito a nos ensinar, porque a gente vive num momento onde tem muita gente desistindo, onde os índices de famílias arruinadas estão grandes, onde os índices de negócios, onde o risco Brasil está nas alturas, onde o dólar extrapolou, onde já não há mais condição, não há mais qualquer cenário plausível, possível, razoável para a formação de uma entidade familiar, para pensar em futuro. Então tem muita gente desistindo. É um cenário propício para suicídios. É um cenário propício para você simplesmente largar. A gente se lamenta porque historicamente Salvador, a nossa capital, a nossa cidade, a cidade onde está sendo transmitido esse culto, onde fica a Igreja de Livramento, é a capital nacional não só do desemprego, como do desalento. Desalento é aquela pessoa que desistiu. É aquela pessoa que não só está desempregada, como desistiu de procurar emprego. E com esses índices de pandemia atualmente instaurados, esse número tende a sobrelevar, a crescer assustadoramente. A nossa cidade pode ser cada vez mais conhecida como a cidade do desalento. Então tem muita gente fugindo, tem muita gente desistindo, tem muita gente dizendo não dá mais. O Espírito Santo está convocando agora para que se levantem os Samas, para que se levantem aqueles que vão causar espanto no mundo, para que se levantem aquela igreja que, enquanto está todo mundo pensando em si, ela está pensando no próximo. Ela está preocupada se o povo vai ter o que comer. A igreja que não vai deixar com que a plantação de lentilhas seja roubada pelos filisteus. A igreja que está pelejando, mesmo que o mundo queira só pelejar por si. A igreja que estará batalhando enquanto está todo mundo desistindo. O servo que
que vai estar lutando pela sua família, para que não deixe seu casamento ruir, para que não deixe seus filhos se perderem, para que você não veja seu filho crescer longe de você, porque o mais fácil agora de fato é fugir, porque tudo está indicando que o correto é fugir, porque está tudo apontando para um cenário onde não dá mais, e que o certo de fato é, irmão, corre enquanto dá tempo, salve-se quem puder. Enquanto isso, Sama pensa, eu salvarei quem eu puder. É o pensamento de uma igreja valente. É o pensamento de uma igreja que não é tímida, que não desiste, que está de pé. Esses homens, um dia, Davi só pensa assim, quem me dera. Davi era o general deles, era o rei deles. Era o homem que chamou eles para compor esse exército. E aí um dia Davi só pensa assim, fala, eu estava com aquela vontade de beber aquela água, mas não é qualquer água, não é do meu bebedouro, é aquela água, daquela fonte lá de Dias Dávila, de um certo ribeiro, bem longe. Davi não ordenou, Davi não pediu, gente, pega uma água para mim, não fez isso. Ele expressou a sua vontade. E quando ele expressou a sua vontade, aqueles 3 homens não pensaram 2 vezes. Eles romperam o arraial, eles saíram, não mediram distância, não mediram esforços. Eles correram atrás para cumprir e para executar a vontade daquele que os chamou. É preciso a gente pensar nas razões pelas quais a gente faz o que a gente faz. As razões pelas quais a gente faz um culto. As razões pelas quais a gente ora. Por que você lê a Bíblia? Por que você está nesse momento assistindo um culto, quando poderia estar assistindo tantas outras coisas? Porque é simplesmente para obedecer a Deus. A gente tem que parar de pensar que a nossa tarefa é simplesmente obedecer ordens, quando a nossa tarefa deveria ser descobrir a vontade daquele que nos chamou. Jesus, em João capítulo 4, está conversando com a mulher, os discípulos chegam, a mulher sai, os discípulos tinham ido comprar comida, e ele diz assim, Jesus, agora almoça também, faz um rango aí, come aí também. Comprei um Subway aqui para você. Ih, fiz merchan. Já era. Jesus diz, queridos, deixa eu explicar. A minha comida, o que me alimenta de verdade, o que enche minha barriga, o que enche minha alma, o que enche meu espírito, o que deixa meu coração satisfeito, é fazer a vontade do meu Pai. Jesus conhecia a vontade do Pai. Jesus não simplesmente ficava aguardando ordens, faça isso, faça aquilo. Ele conhecia a vontade, o coração dele estava alinhado. Davi era um homem assim, o coração alinhado com Deus, o coração segundo o coração de Deus. O servo que está ali só para cumprir ordens, só para fazer o que lhe foi mandado. Jesus diz em Lucas 17 que não passa de um servo inútil, porque ele só faz obedecer o que lhe foi mandado. E ele chama os discípulos não somente para fazer o que lhe é mandado, mas para que descubram a vontade do seu Pai. Em João 15:15 ele vai dizer que eu não chamo mais vocês de servos, porque o servo ele só cumpre ordens, ele só obedece coisas, obedece comandos a vocês. Eu não chamo mais de servos, vocês eu chamo de amigos, porque os amigos eles sabem o que o seu Senhor faz. Ele sabe o que o Senhor planeja, ele sabe qual é a vontade do seu Senhor, e conhecendo a vontade do seu Senhor, ele é muito mais do que um servo, ele é um amigo, ele é um achegado. Davi tinha à sua disposição mais do que servos, ele tinha achegados. Esses homens eram valentes porque conheciam a vontade daquele que os chamou, porque estavam o tempo inteiro preocupados em descobrir, em saber qual era a vontade daquele que um dia tirou eles de uma caverna. É isso que a gente tem que se preocupar em fazer, a vontade do Senhor mais do que em cumprir ordens. O nosso culto não é culto se não manifestar a vontade do Senhor. Por que você canta? Por que você lê Bíblia? Por que você ora? Simplesmente porque alguém te mandou? Ou para descobrir cada vez mais e se amoldar à vontade do Senhor? Qual é a vontade do Senhor para esse tempo? É fácil descobrir. O exemplo de Jó, por exemplo, depõe nesse favor. O plano de Satanás era afastar Jó de Deus. E Deus permitiu provações na vida de Jó.
Então Satanás queria afastar Jó de Deus. Ele não vai te servir se tiver uma crise econômica. Ele não vai te servir se tiver uma pandemia na saúde dele. Ele não vai te servir se ele perder entes queridos. Ele não vai te servir, ele vai se afastar de você. Mas tudo o que conseguiu foi que no momento da crise, sozinho, pobre e doente, Jó se levantasse e dissesse: eu sei que vive o meu Redentor e que por fim virá sobre a terra. E mais tarde dizer: bem eu sei que tudo podes, meu Senhor, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Antes eu te conheci de ouvir falar, mas agora os seus olhos me veem, os meus olhos te veem. Agora eu te conheço, agora eu estou muito mais perto de ti. O plano do Satanás era afastar, o plano do inimigo hoje é afastar a igreja da vontade do Senhor. O plano de Deus é nos fazer cada vez mais achegados, é conhecê-lo não mais de ouvir falar, mas que os nossos olhos contemplem o seu poder, a sua obra, que a gente contemple a sua vontade. Aqueles homens descobriram a vontade do seu Senhor. E eu vou dizer uma coisa, são homens notáveis. A última coisa que eu preciso falar é que Davi não selecionou esses homens numa faculdade. Davi não fez um The Voice, um The Fighter. Davi não pegou esses homens num UFC, nem nada disso. Davi selecionou esses homens num período de aflição, de confinamento. Muito provavelmente, esses homens aqui, os guerreiros, muito provavelmente, foi aqueles homens que fizeram companhia a Davi enquanto ele fugia e se confinou numa caverna chamada Caverna de Adulão, que está em 1 Samuel capítulo 22. A Bíblia fala que se achou com ele, fez companhia a ele, todos aqueles que estavam desgostosos, que se achavam em aperto, os endividados, os endividados. Eu quase aceito um apelo quando ouço essa palavra, os endividados aqui, no meio de uma crise de pandemia. É esses homens que Davi chamou para estar com ele, e esses homens endividados, em aperto, desgostosos, talvez depressivos, ansiosos, angustiados, talvez com famílias destruídas. Esses homens, os fracos, os pequenos, andando com Davi, se tornaram grandes valentes. Porque que guardando ovelhas de seu pai, matava ursos e leões e não corria deles. Um homem que enfrentou gigantes, um homem que enfrentou o rei Saul, um homem que agora estava enfrentando uma crise familiar porque o seu filho queria matá-lo. Esses homens, vendo o exemplo desse rei, não tiraram os olhos dele. E vendo o testemunho dele, diziam: eu quero ficar igual a você. E agora podem dar testemunho de que foram influenciados por um rei. E o nosso convite hoje, o grande apelo que nós temos hoje, é: não tire os olhos daquele que te salvou. Não tire os olhos daquele que te remiu. Não tire os olhos do nosso general que venceu a morte, que venceu o mal, que venceu o pecado. Aquele general que decretou vitória sobre todos os nossos adversários. Quando Eliseu, que acompanhava Elias, diz assim: Elias, eu tenho um pedido para te fazer. Eu quero a porção dobrada do Espírito sobre você, cara. Eu quero experimentar isso aí que você experimenta, mas uma porção dobrada. E Elias diz assim: tá bom. Isso pode, você pediu uma coisa muito difícil. Não é nem difícil para mim, é difícil para você. Porque você vai ver um rojão que você vai aguentar. Mas tem uma forma. Eu vou ser tomado daqui a pouco. Mas se você não tirar os olhos de mim, se me vires, se você me vir, quando eu for tomado, aí o Espírito vai recair sobre você. O que ele estava dizendo é: se você não tirar os olhos de mim, você vai absorver o Espírito que está sobre mim. E o convite de Jesus para esse momento é: não tira os olhos de Jesus. Não tira os olhos do nosso general. Não tira os olhos do nosso principal valente. O homem que venceu a morte. O homem que venceu a dor. O homem que venceu a ferida. Verdadeiramente, ele levou sobre si a nossa dor, a nossa angústia, o pecado que nos traz a paz. A nossa iniquidade foi vencida. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Esse homem é o nosso exemplo, é o nosso referencial. É para quem nós devemos mirar os nossos olhos. Pedro, enquanto olhava para Jesus e disse: se és tu mesmo, eu também vou andar. Ele não estava com dúvida, ele tinha certeza que era Jesus. Ele estava dizendo: já que és tu mesmo, ou seja, se és tu, claro que és tu, eu vou andar.
Ninguém vai colocar o pé na água por uma dúvida. Ele colocou o pé na água sabendo que era Jesus. Colocou o pé na água e enquanto olhava para Jesus, andava como Jesus andou. Sobre as águas, sobre as adversidades, sobre as ondas. Ele tira os olhos de Jesus. Ele olha as ondas, olha os ventos, olha a tempestade, aí ele afunda. E tem muita gente afundando hoje, servos fiéis, outrora valentes, porque estão tirando os olhos de Jesus. Porque estão olhando muito noticiário. Porque estão olhando muito jornal. E eu não estou dizendo que você não tem que olhar jornal. Nós não somos alienados. Muito pelo contrário. Olha o jornal. Mas Jesus tem que ser sua lente. Olha o jornal, mas olha para Jesus. Olha o noticiário, mas olha para Jesus. Olha a TV, mas olha para Jesus. É olhando para Ele que endividados se tornam valentes. Que desgostosos viram guerreiros. E o nosso convite hoje é para que essa igreja não tire os olhos de Jesus. Que você saia hoje, que você vá dormir hoje com uma missão. Os meus olhos não sairão do meu general, do meu verdadeiro guerreiro. Eu posso ser valente. Eu posso sair dessa caverna, desse confinamento muito mais poderoso, com muito mais armas, desde que os meus olhos estejam em Jesus. Jesus sempre fez questão de separar duas classes: a multidão e os discípulos. A multidão é aquele que quer ter o que Jesus tem. Se Jesus tem pão, a multidão quer pão. Se Jesus tem milagre, a multidão quer milagre. Os discípulos, ele quer ser quem Jesus é. Pensa numa aula, numa faculdade, na turma. Tem os alunos, mas tem os monitores. Os alunos querem ter o que o professor tem. Me dá o conhecimento aí que você tem. Vai, fala aí, pronto. O monitor, ele quer sentar no lugar do professor futuramente. Ele quer ser igual àquele que ensina. A multidão é aquela que está de olho naquilo que Jesus tem para dar. Está de olho nas bênçãos. Está de olho no milagre. Ora só por causa do milagre. O milagre chega, o compromisso acaba. O discípulo não. O discípulo, ele não quer o que Jesus tem. Ele quer ser quem Jesus é. É por isso que os nossos olhos não podem fugir de Jesus. No momento de morte, basta lembrar, Ele venceu a morte. No momento de doença, basta lembrar, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. No momento de aperto financeiro, é preciso lembrar, eu já tenho o meu pastor, de nada terei falta. Nós possamos transformar isso numa oração. Eu queria convidar o Ministério de Louvor, Samuel, para nos abençoar com mais uma música, com mais uma canção. E que essa canção seja seu hino, seja sua inspiração. Que você não tire os olhos de Jesus agora. Nesse momento de angústia, de aflição, de medo, e o medo vem mesmo. É não desistir porque está com medo. Eu não estou dizendo para você não ter medo porque é muito difícil. Eu não vou dar uma ordem impossível. Não vou dizer que não dá para simplesmente ter, né? Às vezes a gente tem medo, sim. E o medo nos ensina muito. Mas aquele que anda sempre com medo não foi aperfeiçoado no amor, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Se você olha para Jesus, Ele troca esse medo por amor. Estou nos braços daquele que nunca. E aí você pode caminhar me deixou. como José e Bacebete, habitando em segurança. Aí você pode ser como Eleazar, Seu amor aquele que Deus cuida, aquele que tem sempre andado debaixo do cuidado de Deus. Aí você pode ser como Sama, aquele que vai causar um espanto ao mundo, aquele que as pessoas vão olhar e vão se assustar. Como é que ele não desiste? Como é que ele consegue ter fé? Como é que ele consegue glorificar a Deus quando o mundo inteiro só vê doença? Como é que ele consegue fitar os seus olhos em Jesus quando está todo mundo olhando para os números do Covid que só fazem aumentar? Quando todo mundo está olhando para uma crise econômica sem precedentes em nossa geração? Como é que você vai fazer isso? E você vai dizer, é porque o meu referencial não é a crise. O meu referencial é o
meu general que não conhece derrota. O meu general, o meu referencial não é a doença, mas é aquele que venceu e levou sobre si a enfermidade. O meu referencial não é a sepultura, o meu referencial é aquele que venceu a morte, é aquele que é o autor da vida. É esse o meu referencial e dele eu não tiro os meus olhos. É para ele que eu estou olhando. Como é que minha família não sucumbiu, não foi destruída? Teus braços é meu descanso. Porque a casa que está edificada sobre a rocha podem vir adversidades, chuvas torrenciais, enxurradas, ventanias, e ela permanece de pé. Cristo é a rocha em quem podemos confiar. Coloca seus olhos nele. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos os valentes de Cristo. Antes de orarmos, comenta aí. Escreve nos comentários: eu quero ser um valente de Jesus. Eu quero ser um valente do Senhor. Eu quero ser um valente de Cristo. Coloca nos comentários. Eu estava aqui lendo todos os comentários e para mim, como pastor, é muito bom ver seu nomezinho. Alguns têm foto, outros estão sem foto no perfil. Coloca sua fotinha, que é bom ver seu nome com sua foto. Para mim, como pastor, é tão bom. Sei que para os seus irmãos também é muito bom ver os seus comentários. Você que fica só assistindo e não comenta, alguns estão assistindo pela televisão. É difícil comentar pela televisão. Mas pega o celular, mesmo que por um momento, e comenta lá. É muito bom a gente ver seu comentário aqui. Dá uma ideia de comunhão, dá uma ideia de proximidade. Eu leio todos os comentários e oro por cada um, abençoo a vida de cada um. Comenta aí: eu quero ser um valente de Jesus. Como Saulo pregou muito bem, os valentes não eram pessoas nobres, não eram pessoas afamadas, não eram pessoas fortes, eram pessoas fracassadas, mas caíram nas mãos certas. Caíram num homem que era uma tipificação de Cristo em seu tempo. E se nós cairmos nas mãos certas, podemos ser fracassados aos olhos do mundo ou até aos nossos próprios olhos. Mas nas mãos certas, nas mãos do oleiro, nas mãos do carpinteiro de Nazaré, nós vamos ser transformados em vencedores. Nele podemos todas as coisas. Nele somos mais do que vencedores. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 1 que Deus propositalmente pega as coisas desprezíveis, as pessoas desprezadas desse mundo e faz nelas uma obra maravilhosa para glorificar o nome dele. Eu e você, por mais que hoje estejamos abatidos, sejamos enfraquecidos, se nós nos aliarmos à vontade de Deus, nos colocarmos debaixo do pastoreio de Cristo e olharmos para Ele, fixarmos os olhos nele, seremos os valentes dele, os valentes de Cristo nesse tempo, que seguram a espada e lutam até o fim, e certamente a vitória será nossa, em nome de Jesus. Vamos orar junto? Deixa eu ver quem comentou aqui que quer ser um valente de Jesus. Coisa boa, muita gente comentando. Eu quero ser um valente, uma valente de Cristo Jesus. Pai querido e amado,
Eu oro, Senhor, junto com os meus irmãos. Debaixo dessa palavra, nós queremos dizer ao Senhor que estamos aqui, Senhor, como aqueles homens que se uniram a Davi num tempo difícil. Nós nos apegamos ainda mais ao nosso general, que é Jesus, nesse tempo. Nós não somos, Senhor, em nós mesmos virtuosos, talentosos, poderosos. Não, Senhor. Somos talvez os homens desgostosos, endividados, acuados, desprezados, mas que se colocam debaixo das asas do bom pastor. Eis-nos aqui, Senhor. Queremos ser os teus valentes, teus guerreiros, teus soldados. E mais do que servos, queremos ser teus amigos, queremos conhecer o teu coração. Aleluia. Ó Senhor, queremos andar contigo. Queremos batalhar ao teu lado, comprar as tuas guerras, as tuas batalhas, as tuas causas. E assim como aqueles valentes que queriam satisfazer os desejos de Davi, queremos satisfazer os desejos do teu coração. Nos faz teus valentes nesse tempo, Senhor. Levanta esse irmão que talvez está, Pai, desanimado, essa irmã que está abatida. Renova suas forças, Senhor, para guerrear ao teu lado, porque nós cantaremos em breve um cântico de vitória, um salmo de Senhor, porque nós vamos vencer. A nossa perseverança na tribulação vai produzir uma experiência com o Senhor, e essa experiência, aleluia, vai fortalecer a nossa esperança. E a nossa esperança, como Paulo ensina em Romanos 5, jamais será decepcionada, porque o amor de Deus já está derramado em nosso coração. Ele nos garante que seremos vencedores em tudo. Ainda nas dores nós vencemos, porque tudo vai cooperar para que o teu maravilhoso propósito se realize em nossa vida, Pai. Então eu te peço, nos fortalece nesse tempo, fortalece esse casal, essa família, Senhor, esse trabalhador, esse empresário, esse homem, essa mulher, Senhor, que precisa muito de força nesse tempo. Se levanta em nossa frente, general, e nos dá as ordens, nos dá os comandos. Queremos estar contigo, queremos ser valentes como o Senhor foi valente até o fim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, a gente já vai encerrar a transmissão. Vamos fazer um clamor aqui no final de proteção por misericórdia do Brasil e do mundo. Continuar clamando para Deus guardar a tua vida. E eu quero te lembrar que nós contamos com a sua generosidade. Vamos essa semana começar uma nova campanha de arrecadação de alimentos para pessoas que precisam muito. Nossa meta nesse mês é no mínimo 37 cestas básicas, no mínimo, mas vamos atingir a meta e, querendo o Senhor, vamos superar a meta para a glória de Deus e para o bem de muitas pessoas. E nós também queremos contar com a sua generosidade, ofertando, dizimando para manutenção e avanço da obra e do reino de Deus através das nossas vidas. Entra aqui no QR Code, vai para o site, lá tem a conta da igreja, lá tem também um botão Doe Agora, que é o botão do Pague Seguro, faz com cartão, com boleto. Faça como você quiser, mas faça, que Deus te use, te abençoe generosamente em nome de Jesus. Aqui também na descrição do vídeo tem o site da igreja, tem a conta para você também transferir e abençoar a obra do Senhor, e que Ele te abençoe muito, multiplique muitas vezes a sua semente, para que você e sua casa superabundem em toda boa obra. Não esquece de deixar um like aqui no vídeo, tá bom? Deixa um like no vídeo, que seu like ajuda o vídeo a repercutir mais e mais pessoas participarem desse culto maravilhoso. Mesmo que não ao vivo, elas depois cantam junto, recebem a palavra, e graças a Deus estamos alcançando muita gente, e isso se dá também pela sua participação, pelo seu compartilhar, pelo seu esforço. É um trabalho em equipe, gente. Nós juntos somos mais fortes e somos vencedores em nome de Jesus. Voltamos no domingo de manhã, às 10 horas da manhã, com um culto muito especial. Estamos tratando das bem-aventuranças. Vamos para a quarta, ou para a
quarta-feira para quinta bem-aventurança, já teve 4. Quem não assistiu, procura aqui no canal, já tem as 4 primeiras bem-aventuranças. Vamos para a quinta, domingo de manhã. Domingo 10 horas, domingo 18 horas, nosso segundo culto, mais uma bem-aventurança, louvor, comunhão, vai ser uma grande bênção. E no meio da tarde, domingo às 15 horas, tem live para as crianças também, que é um momento muito especial, e não deixe de participar do seu grupo de comunhão. Se você quer se reconciliar com Jesus, se você quer ajuda, apoio, socorro nesse tempo, manda pra gente uma mensagem no WhatsApp 71982938239. Queremos te ajudar, queremos te acolher em nome de Jesus. Em breve vamos ter novidades também nesse sentido. Gente, bom demais, vamos ficando por aqui. E eu quero fazer uma oração final antes da gente dar a bênção e se despedir. Pai querido e amado, Tu és maravilhoso. E eu quero clamar antes de terminar essa transmissão pelo mundo. Ó Senhor, tem misericórdia do mundo. Pai, hoje eu ouvi uma boa notícia, que na Austrália a pandemia está praticamente encerrada. Coisa boa, Senhor, coisa boa, eu te glorifico por isso. A Austrália, Senhor, que tem sido uma bênção para o mundo, exportando o Evangelho, mandando missionários para o mundo, eu te glorifico por isso. Pai, que essa boa notícia se espalhe para outros países, Senhor, e que ela chegue no Brasil, meu Deus. Meu Pai, o nosso país não tem estrutura, Senhor, não tem leito suficiente, não tem respirador suficiente, o Senhor sabe muito bem, e nós te clamamos, tenha misericórdia dessa nação, Senhor, põe a tua mão bondosa sobre essa nação. Pai, nós clamamos pelos médicos, todo profissional de saúde desse país. Deus, tem misericórdia, guarda eles, os encoraja, os fortalece nesse tempo, Pai. Pai, toma o Brasil e dá a ele liderança, dá a ele direção. Nós estamos numa crise política, líderes perdidos, líderes conflituosos, líderes egocêntricos, pensando mais em si do que no povo. Eu te peço, Pai, muda essa realidade nesse país também, converte corações, ó Senhor, move tudo, mas que a política, Senhor, se volte para o grande fim dela, que é cuidar do povo, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu termino essa oração clamando por cada família que nos assiste. Ó Senhor, guarda-os debaixo do sangue do Cordeiro, que praga alguma, mal algum chegue na casa, na vida deles, Senhor. Os protege, Senhor, os blinda do mal. Se alguém está enfermo, Senhor, fortaleça, ou renove, ou restaure para a tua glória. Nos dá prudência, sabedoria nesse tempo, em nome de Jesus. Meu irmão, se cuide, use sua máscara, saia de casa, sempre com álcool gel também na mão, mas mantenha a sua fé. Deixe o pânico e o medo tomar o seu coração, não. Deus está no controle e Ele cuida de nós, em nome de Jesus. Antes da bênção, um pedacinho da música. Samuca hoje cantou muito bem para a glória de Deus. Os meninos tocaram também muito bem para a glória de Deus. Samuca cantando um pedacinho da canção e a gente vai dar uma bênção apostólica. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não
não vou ser abalado. Santo és incomparável, inabalável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Senhor, a comunhão e a consolação abundante do Espírito de Deus seja contigo e com tua casa, em nome de Jesus. Irmãos, paz muito grande, uma convicção de que o Pai está no controle e que está trabalhando em nossas vidas. Sabe qual é o futuro que eu vejo para a gente? Um futuro de glória em nome de Jesus. Beijo grande, shalom, até mais. E assim, se inscreve no canal também, se inscreve no canal para pegar o conteúdo da gente. Shalom, tchau.